Pai do Senhor para a amada igreja. A Jesus toda a honra e toda a glória. É um motivo de alegria estarmos aqui adorando o nome do nosso Deus. Desde já eu quero pedir para a amada igreja, aos irmãos amados, aos ouvintes também, que abram a vossa Bíblia no livro de Neemias. Glória a Deus. Na oração ali eu senti um desejo muito grande de pregar esta passagem aqui. Eu não separei nada. Na verdade, eu não faço esboço. Na hora o Senhor me direciona quando eu for pregar no momento do culto. E desde a intercessão, nós estamos aqui chegando às 18 para poder orar. O Espírito Santo falou comigo na oração quando eu estava orando. Livro de Neemias, capítulo 1, vamos ler 11 versículos. Aleluia. Bastante atenção. Glória a Deus. 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Glória a Jesus. Glória a Deus. É depois do livro dos Reis, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Se você encontrar Salmos, vem voltando para o livro de Jó. Vem retrocedendo mais um pouquinho. Glória até chegar a Neemias. Glória a Jesus. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, verso 1 até o verso 11. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas os consertos e a benignidade para todo aquele que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo, que eu faço perante ti, e de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze-o prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esses homens. Então era eu copeiro do rei.
Só até aqui. Levanta a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, fale conosco nessa noite. Que não viemos aqui para ouvir homem, Senhor, mas viemos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a voz de Cristo Jesus para a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Podeis assentar, glorificando a Deus e exaltando o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de honras e glórias e louvores. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amados irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, aqui o início do livro de do livro de Neemias, a gente consegue entender um pouco do cenário em que se encontrava Neemias. Nesta altura da história, já havia acontecido algumas tragédias no povo de Jerusalém, no povo de Israel, no povo judeu, no povo de Deus. Havia acontecido algumas tragédias. Uma das grandes tragédias foi os babilônios conquistarem o povo de Jerusalém, quebrando os muros da cidade, invadindo a cidade e levando o povo deportado do seu povo, da sua terra natal, para a Babilônia. Aleluia. Isso aconteceu algumas vezes. Houveram ao todo 3 deportações. Então a Babilônia, ela havia invadido Jerusalém. Deus já havia alertado através de Jeremias. Jeremias avisou que o povo ia passar por uma prisão, o povo ia passar por um juízo, e esse juízo demoraria 70 anos. Ela tinha uma data para começar e tinha uma data para terminar. Essa era o juízo de Deus sobre o povo, porque o povo abandonara Deus. Lembra de Oséias? Oséias alertou o povo, porque o povo adorava a Deus, mas adorava as outras entidades, adorava os demônios. O povo não tinha uma separação. O povo não sabia quem era Deus. Era uma geração em que não se conhecia Deus. A gente até faz menção do livro de Isaías. No capítulo 1, ele começa o livro dizendo que o boi conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece a Deus. Eles diziam que professavam o Senhor, mas não conheciam a Deus. Não é muito diferente da geração que a gente vive hoje. Se a gente for fazer uma visita nas igrejas por aí, eles estão falando de Jesus, eles estão lendo a Santa Escritura, eles estão lendo a palavra do Senhor, mas eles não conhecem a Deus. Porque ler sobre Deus ou estudar sobre Deus não é totalmente diferente de que conhecer a Deus. Você só conhece alguém quando você se relaciona com aquela pessoa. Você conhece aquela pessoa quando você convive. Talvez você convive muitos anos com a pessoa do seu trabalho. Às vezes você está 10 anos ali, você sabe do jeito dela, mas você não conhece aquela pessoa no íntimo. A pessoa que mais conhece aquela pessoa no íntimo é aquela pessoa que mora junto com ela, porque se relaciona intimamente com ela. E Deus já não se relacionava intimamente com o povo já fazia muito tempo. Já há muito tempo o povo não se relacionava com Deus como Deus queria. Porque as pessoas pensam que se relacionar com Deus é da forma que ela entende, da forma que ela acha que tem que se relacionar com Deus. E se relacionar com Deus não é de qualquer maneira, porque Deus não se submete à vontade de homens. Deus não é menino a ponto de se submeter ao bem-querer do homem. Deus, ele não quer saber de mimas e gestos e choros de homens. Ele não está preocupado com isso. Para se relacionar com Deus, tem que ser da maneira dele, tem que ser da forma dele. Para se relacionar com Jesus, para a igreja ou se relacionar com Jesus, tem que ser na doutrina que o Espírito Santo ensinou para a sua igreja. A partir do momento que a igreja abandona a doutrina que o Espírito Santo revelou, Deus já não tem mais compromisso, já não se relaciona. Apesar das pessoas pregarem sobre Deus, falarem em nome de Jesus, lerem as parábolas de Jesus Cristo, dissertarem, estudarem teologia, até orarem, até jejuarem, mas se não se submeter à vontade do Espírito, não entrar em oração e jejum, voltar atrás, se humilhar à presença de Deus para que o Senhor Jesus Cristo venha começar a obra do Senhor na nossa vida, nada é feito. Deus sempre dá oportunidade para o povo se arrepender. Deus sempre deu oportunidade para o povo se humilhar.
E todo juízo decretado da parte de Deus, ele é condicional. E a história mostra isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei. Se arrepender, eu os ouvirei. Sararei a sua terra. Aí Deus trará de volta a bênção. Deus passará a ouvir. Deus passará a abençoar. Deus passará a se relacionar com aquele povo. Porque quando Deus decreta o juízo, aquele juízo é condicional. Mas apesar do juízo condicional que foi falado pela boca de Jeremias, o povo não ouviu o profeta. Como em toda a Bíblia Sagrada, o povo não ouviu os profetas de Deus. Lembra de Jesus? Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas que eu vos enviei. Aleluia. Quantas vezes vos quis ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, né? E cuida. Quantas vezes vos quis ajuntar? Mas o povo foi espalhado pela face da terra. Por quê? Porque não guardaram os mandamentos de Deus. E o povo sente sede, sente vontade de adotar as modas das nações em volta, sente desejo de adotar as modas e se corrompe com tão pouco, cortando totalmente o relacionamento com Deus. E quer saber de uma coisa? Não adianta portar a Bíblia contendo as instruções e a doutrina. Se a pessoa não tem um espírito, a pessoa ainda tem uma visão turva do Evangelho de Jesus Cristo. Para a igreja do Senhor ter uma visão ampla acerca da verdade de Jesus Cristo, ela precisa se submeter à vontade de Jesus Cristo. Ela precisa ter o Espírito Santo de Deus para ajudar a interpretar as Sagradas Escrituras. Este livro não é para um livro para ser lido como qualquer um livro, como se a gente lê os outros livros, seja escolares, seja livro de história ou de ficção. Esse livro aqui é um livro que a gente tem que tremer e temer antes de ler. A gente tem que jejuar para entender as Sagradas Escrituras. Quando você não entende algo que você lê, você precisa orar. E quando você ora e busca entendimento da parte do Espírito Santo, o Espírito Santo ele te esclarece o que está escrito aqui. E ele começa a fazer a obra no teu coração. Você começa a se aproximar de Deus através da Sagrada Escritura. Porque tem gente, a Bíblia é a boca de Deus quando abre. Eu te digo, não é desse jeito assim. Não é só abrir que Deus fala. Não, você precisa primeiro se relacionar com o Espírito Santo. Aí quando tu abre a Bíblia, Deus fala. Você precisa estar com o coração contrito. Você precisa estar com o coração arrependido, o coração humilde. Para quando você apia as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo vem com a sua voz e te fazer entender o que Ele quer falar contigo através da palavra. E Neemias foi uma das pessoas que foi deportada. Babilônia invade através dos caldeus, porque os caldeus eles se alinharam aos babilônios. E os babilônios utilizam os caldeus para invadir. Eles utilizaram a força militar dos caldeus que invadiram Jerusalém. E ele foi deportado. Eu não sei se na primeira deportação ou se na segunda Neemias foi. Mas Neemias foi deportado. Ele estava lá trabalhando para o rei. Ele estava trabalhando para um rei pagão. Não era um rei crente, era um rei pagão. Ele era escravo. Apesar da função dele muito preciosa e uma posição muito privilegiada naquele tempo, porque quem era copeiro do rei, que servia o copo, ou aquele que espremia a uva no copo do rei para o rei beber, ou aquele que experimentava quando a bebida já vinha pronta, ele experimentava a bebida do rei antes do rei beber. Ele sobejava. O rei só podia beber se antes Neemias beber também.
Porque naquele tempo se matava os reis com bebidas envenenadas. Muitos reis morriam naquela terra. O próprio Alexandre o Grande morre assim. E Alexandre o Grande foi aquele que conquistou o reinado depois dos caldeus. Eles ganharam e venceram os babilônios. Eles venceram os caldeus. E Alexandre o Grande, depois de Alexandre o Grande, veio o reinado de Roma, que é o que dominou por mais tempo. O reinado de Roma institui a igreja e passa a pregar um falso Cristo. Porque teve um homem chamado Constantino, que ele criou uma mentira, disse que teve um sonho a Deus, que Jesus deu um sonho, que Jesus aparecera para ele, e que ele viu uma cruz. E ele começa a contar uma mentira, que ele se converteu a Jesus. Aleluia. E aí ele coloca o seu exército com um escudo branco e uma cruz vermelha e passa a matar em nome de Deus. Esse era Roma, quando criou a Igreja Católica. E por muitos anos Roma domina o mundo, matando, estuprando e destruindo nações em nome de Deus. Mas eles nunca foram em nome de Deus. Porque eles nunca serviram a Deus. Neemias estava deportado lá, servindo o rei pagão. E aí ele recebe alguns dos seus familiares, contando que mais uma vez invadiram o povo, destruíram os muros. Aleluia. E a maior das maiores tristezas na vida do povo era ver os seus muros destruídos. Eu quero falar sobre os muros. Glória a Deus. O muro tem um significado muito importante na vida do povo. Os muros têm uma importância muito grande. Porque quando os muros estão de pé, ela é a primeira e a maior defesa contra as forças militares de fora. Glória a Deus. Quando os muros estão erguidos, estão montados, os portões de ferro estão feitos, pronto, estão em boas condições, isso significa que os que moravam na cidade tinham paz. Glória. E que se porventura alguma nação viesse invadir o povo, eles seriam avisados, porque tinham soldados com trombetas avisando que haveria uma invasão. Então os muros simbolizavam proteção. Aleluia. Os muros simbolizavam uma proteção contra os ataques de fora. E todo crente em Cristo Jesus tem muros em volta do seu ministério, da sua vida. Você sabia disso? Na nossa casa tem muros. Agora, como são esses muros? Essa é a questão. Porque o que constrói esses muros na nossa vida, no nosso ministério de proteção, contra os ataques de Satanás, contra os demônios, contra a calúnia, o que constrói é uma vida reta. Glória a Deus. Quais são os tijolos desses muros que nós construímos? É os tijolos da santa doutrina. São os tijolos da doutrina do Senhor. Você monta um a um, andando na doutrina, e você está construindo esses muros ao redor da sua vida. Quando você obedece a Santa Escritura, quando você obedece aquilo que o pastor prega, quando o pregador prega, quando ele é usado por Jesus, quando ele está denunciando o pecado na tua vida, quando você santifica o seu coração, quando você se santifica internamente e quando você se santifica exteriormente. Porque santidade é dentro e fora. É interessante porque eu às vezes menciono algumas coisas sobre judeus, porque os judeus eram um povo escolhido de Deus, é um povo escolhido de Deus. Eles serviram a Deus por muito tempo, cometeram muitos erros, mas também é um povo que em determinados momentos da história se relacionavam com Deus. Até hoje o judeu, quando está no período de santificação, às vezes o judeu que nem acredita em Jesus,
Não sei se vocês já viram, mas no centro da cidade às vezes eu vejo muito. Às vezes é fácil identificar, ele fica com um terno preto, a camisa de dentro é branca, eles ficam com um kipá, né, na cabeça. Em centro da cidade às vezes eu encontro. E em determinado período do ano eles andam com um cinto. Não sei se você já viu um cinto amarrado, é como se fosse uma corda amarrada na cintura. E aquela corda, elas são cheias de pontas, né? E isso já há muito tempo, desde antes de Jesus eles andavam assim. Aquelas pontas, eles ficam orando aquela ponta porque eles dizem que aquelas pontas representam as portas de contaminação do seu corpo. Olha só que interessante. Os sacerdotes, no tempo do Antigo Testamento, eles oravam pelas portas de contaminação do seu corpo. Aleluia. Quais são as portas de contaminação do nosso corpo? Nossos olhos é uma porta. Contamina por aquilo que a gente vê, é uma porta. Os nossos olhos é uma porta de contaminação. Os nossos ouvidos é uma porta de contaminação também. Uma pessoa, ela pode mudar com a outra só por aquilo que ela ouve. Aqui não acontece, mas eu já vi casos, graças a Deus, essa igreja é uma bênção, e o diabo não encontrou essa brecha, mas já ouvi caso do irmão falar assim, o irmão fulano de tal falou isso de você. No dia seguinte, quando a pessoa encontrar aquela pessoa, já não vai olhar com os mesmos olhos. Aleluia, Deus. Por quê? Porque a contaminação entrou pelo ouvido e foi para o coração. A gente tem que pedir para Jesus ungir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Aleluia, Deus. É por isso que o Espírito Santo não quer que a gente assista televisão. Porque a gente ouve e ouve. A gente ouve e vê. Vê o que é contaminado na televisão e ouve o que é ruim. Quantas pessoas estão olhando lá os noticiários? Só tem sangue, só tem morte. O crente, em vez de estar se dedicando ao Espírito Santo, está vendo as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Matar, roubar, destruir. E é tudo aquilo que é divulgado pela televisão, pela TV. Glória a Deus. Uma das fontes de contaminação do nosso corpo é a nossa mão. Porque tem gente que peca com a mão. Aleluia. Toca naquilo onde não deve tocar. Pega aquilo que não é seu. São pecados que vêm na mão. Todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo, Ele fala de obras, Jesus ele fala das mãos. Lembra do texto do Novo Testamento? Diz, limpai as mãos, pecadores. Quando a Bíblia fala de limpar as mãos, pecadores, são coisas que fazemos e que Deus não agradou a Deus. Porque todo o nosso trabalho ele é executado com a nossa mão, não é verdade? Você pega o telefone para atender, você usa a mão. Você vai trabalhar para escrever alguma coisa, você usa a caneta, usa a mão. Você vai fazer algum trabalho, vai virar um concreto, você usa as suas mãos. Então as mãos é a representação da nossa obra. Quando nos encontrarmos com o nosso Senhor, Jesus Cristo diz que toda a cabeça se curvará. Aleluia. E que nós apresentaremos as nossas obras. Aonde estão registradas nossas obras? As nossas mãos. Tudo que fazemos estão registrados nas nossas mãos. Talvez você olhe a minha mão, você vê só uma mão com 5 dedos. Mas no mundo espiritual, essas mãos, Jesus sabe o que tem nessas mãos. Lembra quando Caim matou Abel? Lembra quando Davi queria construir um templo a Deus? Você não construirá porque há sangue em suas mãos. Há muitas portas de contaminação. Uma das portas de contaminação são os nossos pés. Aleluia. Porque a gente peca também aonde nós colocamos os pés, sabia disso? Nem todo lugar para você colocar os seus pés. Nem toda reunião de família você pode colocar os seus pés. Glória a Deus. Você tem que orar a Deus. Porque aonde você colocar os pés, aonde os escarnecedores estão,
ali você se faz com eles. E muitas vezes é pecado. Às vezes você pode orar, o Espírito Santo pode te permitir para você fazer a diferença. Não significa que você não vai nunca ver o seu parente. Não, nada disso. Mas às vezes existe ambientes tão pesados que a gente não pode compactuar com aquilo. Opa, o ambiente ficou pesado, é hora de sair. Opa, o pessoal já começou a bebedeira, é hora de me retirar. A paz, Deus abençoe a todos, obrigado por revê-los. E caminho que segue. Nós nos contaminamos pelos nossos pensamentos, é uma das portas de contaminação. Os maus pensamentos, eles vagam na nossa cabeça, e tem espíritos e tem demônios específicos que atuam nessa área do mau pensamento. Ele trava uma batalha no mau pensamento. Às vezes, você não ouviu no seu ouvido físico, mas você ouviu no ouvido espiritual. Porque Satanás fala no ouvido do crente também, para você errar. Vem aquela voz, nega Jesus. Vem aquela voz, murmura, para você murmurar contra alguma coisa, contra a vontade de Deus. Quantas vozes não vieram até Jó para Jó negar Jesus? Para Jó amaldiçoar a Deus? Até a esposa dele. Até os amigos. Os amigos não eram os colegas, não, eram os amigos, os mais íntimos. Eram os que assentavam à mesa com ele. Eram os que comiam com ele. Eram os que frequentavam a casa dele. Eram os amigos. E os próprios amigos não compreenderam Deus na vida de Jó. Porque tem coisas que só Deus e você. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente buscando conselho de fora. Mas é momento de você buscar conselho com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Momento de luta, todo mundo tem. É momento de Deus falar. Opa. Uma das coisas que mais me chama a atenção sobre a vida de Neemias, que nós lemos no capítulo 1, é justamente isso. Ele recebe a notícia, ele fica triste. Quando ele recebe a notícia, ele faz a mesma coisa que os profetas que vieram antes dele fizeram. A única coisa que pode mover o coração de Deus. Ele se entristece, ele entra em jejum e entra em oração, em profunda intercessão pelo seu povo. Glória a Deus. E como foi a intercessão de Neemias? Olha como foi a intercessão de Neemias. Ah, Senhor, nós pecamos contra Ti. Aleluia. Nós fizemos o que é. Nós corrompemos contra Ti. Ele se coloca como pecador. Glória a Deus. Olha só a intercessão como é. Nós pecamos contra Ti. Ele está oferecendo arrependimento a Deus. Opa. Mas o povo não estava assim, não. Por quê? Porque Deus ouviu a oração de Neemias. Por que Deus não ouviu a oração do povo? Porque não é toda oração que Deus recebe, não é todo clamor que Deus recebe. Aleluia, Deus. Porque a oração que Neemias ofereceu ao Senhor foi um coração sincero e arrependido. E pelo fato de Deus receber esta oração, Deus agora determina uma missão para Neemias. Por que Deus deu essa missão a Neemias? Foi porque Deus escolheu, achou ele melhor do que os outros? Não. Foi por aquilo que ele ofereceu a Deus. Glória a Deus. Observe uma coisa, amados irmãos. Nós vimos nas gerações anteriores grandes homens usados por Deus na igreja. Deus confia uma grande obra na vida de uns, outras grandes obras e outras obras menores.
E outros passam a vida toda e não conseguem fazer obra nenhuma. Não tem isso na igreja? Não tem. Aleluia. Tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja, mas nunca tomou uma posição. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus vai fazer na tua vida aquilo que você tem entregado para Ele. Se você entregar toda a tua vida para Ele, a tua vida, os teus sonhos, o seu ministério, para que Deus possa te usar, Ele vai te usar e te entregar grandes coisas. Por quê? Porque se você continuar vivendo e oferecendo o resto para Deus, oferecendo limitações para Deus, ó Deus, é como se você estivesse dizendo assim para Deus: Deus, eu só posso oferecer isso aqui para você. Aí a pessoa nunca toma posição. Deus, eu só posso ir até aqui. Deus não pode te usar. Você está reprovado por Deus. Mas quando você dobra o teu joelho no chão com o coração sincero e fala assim: Senhor, faça o que tu queres da minha vida. Não quero eu viver mais para minhas vontades, mas que tu viva em mim, Senhor, e que tu faça a tua vontade na minha vida. Opa! Glória a Deus. E Deus vai fazer. Glória a Deus. E todos os dias da tua vida que você mortificar a tua carne, você orar: Deus, faz a tua vontade, faz, me indica, me orienta, me envia, faça o teu querer. Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus da ceifa está chamando. Quem quer ir por ele a procurar almas que no mundo vão chorando? Da ceifa, Jesus está convidando os ceifeiros. São poucos. São muito poucos, meus irmãos, ceifeiros. Porque são poucos. Porque são poucos. Porque não são todos. Glória a Deus. Porque se fossem todos os que professavam a fé tivessem pronto para a ceifa, glória a Deus, o mundo estava evangelizado. Mas não é assim. Aleluia. Se todos estivessem preparados, se preparando para a ceifa, renunciando à sua vontade, glória a Deus, esse país seria outro. Glória a Deus. Esta nação seria outra nação. Essa nação seria a nação abençoada, porque Deus abençoa a nossa nação por causa das orações dos santos. Aleluia. Uma oração de um santo pode mover o Congresso, pode movimentar o coração dos reis da terra. Aleluia. O ministério de Neemias não começa quando o rei... Por quê? Porque o rei vê ele triste. E o rei se compadece de Neemias. Você está triste. O que você quer? Aí ele começa a contar a história. Os meus irmãos, meus pais, o meu povo está sofrendo. O que tu queres, Neemias? Eu quero cartas. Eu quero autorizações. Eu preciso de madeira, material. Ele pega a carta, apresenta e pega o material, madeira, e vai lá fazer a obra. Ele conclama o povo, ele começa a andar, ele pega, o texto vai dizer que ele pega o cavalinho dele e vai andando. E ele começa a ver destruição e morte. Ele vai andando pelos muros quebrados, ao redor do muro, e anda e circula. Aleluia. Talvez ele andando em cima daqueles cavalos, ele estava pedindo: Senhor, me dá estratégia, como eu vou fazer a tua obra? Glória a Deus. Senhor, a obra é muito grande, como é que eu vou conseguir? Eu sou um só. Mas se tu fores comigo, Senhor, se tu fores comigo, nós construiremos grandes coisas. Aleluia. Ele vai andando de cavalo vendo a destruição. E aí ele começa a construção, a reconstrução, a levantar o muro que havia sido quebrado. Porque tem gente que acha que o ministério de Neemias começou quando ele começa a mexer a massa e subir o reboco. Não. É por isso que Neemias, ele ensina uma coisa muito valiosa para a gente aqui nessa noite. Na palavra de Deus. O ministério de Neemias não começa
quando ele começa a reconstruir os muros. O ministério de Neemias começou quando ele colocou o joelho no chão e começou a chorar pelo povo. Porque todo o ministério de Deus, ele não começa com as mãos executando, mas com o joelho e com as orações. Aleluia. Aleluia. Todo o ministério de Deus na vida de um homem começa com o joelho e com as lágrimas. Tem muita gente que acha que ministério é ser pastor, é ter um microfone na mão. Aleluia. Glória a Jesus. Mas o ministério ele deve surgir dos joelhos e da oração. Porque é no joelho e na oração que Deus executa e Deus traça o destino da nossa vida. Porque são nas orações que a gente derrota Satanás. Para você executar uma grande obra, o diabo já caiu lá atrás no teu joelho primeiro. Primeiro você vai derrubar ele no joelho. Glória. Na oração você vai vencer o seu eu. Por quê? Porque existem dois grandes inimigos que você precisa derrubar na tua vida. Aleluia. Na oração você derruba dois grandes inimigos. O primeiro é o Satanás. Você vai derrubar o diabo. Mas para você derrubar o diabo, você precisa derrubar o inimigo que está na tua alma, no teu coração. É um inimigo que muitas vezes está dentro de você. Ah, mas é o diabo dentro. Não, é o inimigo do seu eu, porque o nosso eu é um inimigo nosso. A nossa natureza é o nosso inimigo. A nossa natureza carnal, que nos leva para o mal, é o nosso eu, o nosso ego precisa morrer. Porque quando o nosso eu morre, a vontade de Deus prevalece. Aleluia. Aí você vence esse primeiro inimigo, aí Satanás cai por terra fácil. Aleluia. Quando você derrubar o seu eu, todas as coisas vão cair. Problemas que você sofre na sua vida, tudo tornará mais fácil para você derrubar. Mas você precisa derrubar esse inimigo primeiro. E Neemias entende isso. Por quê? Porque ele chora. Antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, ele teve que passar pelo Gólgota, irmãos. E o Gólgota é um momento muito importante na vida do crente. Jesus quis ensinar isso para os seus discípulos. Era tão importante porque já era de madrugada e geralmente aquele horário eles se reuniam para dormir. Eles acampavam em algum lugar e dormiam, acendiam uma fogueira e dormiam próximo da fogueira. Para acordar no dia seguinte, porque não tinha casa, Jesus não estava procurando casa para deitar não. Às vezes ele passava a noite, ele repousava em alguma casa. Lembra que Jesus falou? Convém hoje pousar na sua casa. O que ele fazia? Ele ia à tarde, jantava, orava, jantava e dormia ali. E aquela casa era abençoada. Mas muitas vezes ele não tinha um teto sobre a sua cabeça, por causa da missão. Aleluia. Lembra de uma pessoa que quis seguir Jesus, se aproximou de Jesus? E ele diz, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. Por causa da missão. Mas naquela madrugada, Jesus vai para o Gólgota. E no Gólgota, Jesus vai orar. E ao orar, ele chora. Ele sente a dor no seu íntimo. E ali no Gólgota, Jesus foi prensado. A sua alma foi prensada. E ele chama Pedro, Tiago e João. Podeis orar mais um instante comigo? A carne é fraca, mas o espírito está forte. Orar mais um instante. Os discípulos não entenderam. Acharam que era mais uma oração. Mas para Jesus nunca é mais uma oração. Aleluia. Porque Jesus se agrada quando seu servo ora a Ele com um coração sincero. Nunca
Ele sempre terá o prazer de se inclinar e ouvir as nossas orações. Glória a Deus. Todas as vezes que nós vamos ao Senhor com o coração sincero, Ele ouve as nossas orações. E naquele momento era para orar, porque Jesus estava passando pelo Gólgota, pela tristeza, tanto que no suor saiu sangue junto à sua alma, o sangue, os vasos sanguíneos se dilatando da sua pele, e o sangue escorrendo no seu corpo, no seu rosto. Aleluia. Por que Jesus estava sentindo essa dor? Por causa das almas. Porque Neemias sentiu essa dor por causa das almas. Porque Jeremias sofreu aquilo tudo que sofreu por causa das almas. Isso significa que a alma de um homem é a coisa mais importante para Deus. E Deus precisa de alguém que chore por ele com as almas, pelas almas. Glória a Deus. É pelas almas. É por isso que o ministério se começa quando alguém abre o CNPJ, quando alguém abre a porta de uma igreja, um local, ou aluga um lugar para fazer dali uma comunidade, uma igreja, um corpo, ou seja o que for. O ministério ele surge quando a gente resolve orar, a jejuar pelas almas. Porque hoje, só hoje, milhares e milhares de almas já desceram à profundeza dos infernos. Glória a Deus. E Jesus fala com a gente assim, será que você se importa com isso? Glória a Deus. Você está passando a mesma peleja há tanto tempo para vencer o gigante que está dentro de você? Você não venceu o gigante que está dentro de você, mas eu preciso que você vença esse gigante, porque eu quero te fazer ganhador de almas. Opa. Vença logo esse gigante, porque eu vos quero fazer ganhadores de almas. Glória a Deus. Ganhadores de almas. Jesus disse para Pedro, eu quero te fazer pescadores de almas. Porque a alma para mim é o mais importante. A vida para mim é mais importante. A guerra está travada. O diabo vai levar muitos para o inferno. Mas eu quero salvar as almas. E eu quero vos levar para o meu reino. Porque eu vos amo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Jesus andou com seus discípulos só para ensinar eles a ganharem as almas, a inserirem no reino de Deus as almas. Aleluia, Deus. Jesus instituiu a sua igreja, derramou sobre o seu povo o seu Espírito Santo, e falaram em novas línguas, desceram fogo do céu. Por quê? Por causa das almas. Glória a Deus. E os falsos profetas querem ganhar dinheiro com os seus postos dons. Nunca será salvo aquele que cobra e coloca preço para pregar o evangelho. Nunca será salvo. Glória a Deus. Glória. Porque se Deus deu dons, Deus deu sabedoria, Deus deu o dom da ciência para pregar, Deus deu por causa das almas. Aleluia. Porque a alma é o mais importante para Jesus. E a gente às vezes vive muito a nossa vida, fica travando batalha com o nosso eu a vida inteira, e o chamado vai passando, vai indo embora. Passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, nada muda. Aleluia. Sabe, é aquele que ganha almas para Deus. Glória a Deus. Nada muda. Nada muda. Glória a Deus. Glória a Deus. Princípio de Neemias que ele ensina para nós nesta noite. Muito choro, muita lágrima, jejum e oração. Aleluia, Deus. Não tem outro caminho. Sem isso, não dá. Glória a Deus. Não existe fórmula mágica. Glória a Deus. Os ensinamentos de Jesus são simples para todos nós. Glória a Deus. Jejum, oração.
Jejum, oração, arrependimento, o tempo todo se arrependendo. O ministério mais nobre, quer saber? A intercessão. Aleluia. Como Jesus se agrada daquele que intercede. Como o Espírito Santo se agrada daquele que ora pelas almas. Como ele sente prazer em orar dentro de você. Aleluia. Porque quando a gente está orando no Espírito, o Espírito já começa a usar a gente em oração. E através da oração, o mundo espiritual começa a se movimentar. Porque as orações dos santos são como um bombardeio que vai de encontro aos demônios. Os demônios esses que estão tragando as almas, e as orações vai batendo nos demônios e vai afastando o espírito da depressão, vai afastando o espírito da droga, da pornografia, da carnalidade, da sensualidade, vai batendo, vai de encontro, e as orações vai combatendo contra os demônios, e os demônios não conseguem resistir, porque as orações dos santos são como fogo santo, que vai de encontro aos demônios. Os demônios não têm força contra isso. É por isso que a igreja avança na oração, no jejum, e no clamor, na intercessão. Grandes ministérios. Quantos pastores eu vi? Irmãos, estamos avançando na pregação da palavra com o Evangelho. Estamos construindo mais uma catedral. Estamos isso, mas eles não pregam o verdadeiro Evangelho. Estamos avançando, por quê? Porque estamos ricos. Estamos abastados, temos dinheiro. Nós temos deputado lá no Congresso, temos senador. A gente só pede alguma coisa para eles modificam alguma coisa lá para eles. Nós temos senadores, temos deputados federais, temos isso na mão. Nós temos contato com o presidente Bolsonaro. Tem pastor que está dizendo isso, irmãos. Nós temos força, o Evangelho está avançando e nada. Jesus olha para tudo isso, e tudo isso cheira mal diante das narinas do Senhor. Jesus olha tudo isso e vê tudo enganação, é tudo mentira. O povo não tem relacionamento com o Espírito Santo, o povo abandonou a doutrina, abandonou os mandamentos, o povo já não ouve Deus, já não tem profecia, porque aonde não tem profecia, o povo se corrompe. Não tem. Estão dizendo que estão avançando porque estão construindo catedrais, tijolo, concreto, cimento. Você imagina Jesus dizendo assim: Judas, junta dinheiro aí que a gente vai montar uma catedral aqui em Jerusalém e vamos fazer uma grande catedral em Jerusalém. Você imagina? Jesus levantou a sua igreja, sabe como? Nos lares. Se juntavam as pessoas, se amontoaram nos lares, e ali era a igreja adorando e exaltando o nome do Senhor. Entrando nos lares, salvando as almas, porque o mais importante são as almas. Glória a Deus. E aí quando o homem coloca as almas em primeiro lugar, Deus dá tudo. Glória a Deus. Aí quando Deus realmente, quando o homem prega a doutrina santa do Senhor, quando prega a verdade santa de Deus, Deus que é dono de ouro, da prata, Ele dá terreno, da casa, da catedral. Deus pode dar? É claro que Deus dá. Mas a maioria das catedrais que têm estado por aí pelo mundo não foi Deus que deu. Mas foram manipulações de homens para roubar dinheiro do povo. E isso é pecado diante de Deus. Deus não se agrada disso.
Deus não se agrada do falso profeta que está manipulando a palavra de Deus para arrecadar dinheiro dizendo que está fazendo a obra de Deus. Deus não se agrada desses homens. Tu vai um deles eu conheci pessoalmente. Eu conheci o pastor pessoalmente. Esse pastor pessoalmente que eu conheci, ele tinha helicóptero. Conheci, ele tinha helicóptero. Ele tem várias casas. As casas dele são mansões milionárias. Uma aqui na Barra, eu conheço o endereço, eu tenho o endereço dela. E outra no Recreio, ela pega o quarteirão todinho, ela vai de um lado do outro lado da rua, mansão, dezenas de funcionários trabalhando. É o pastor presidente. Eu conheço, irmãos. Eu conheço a gente, muita gente. Eu conheci pastores assim. Não é algo que eu estou falando sem saber. Eu conheci. Tinha os carros mais caros e tinha helicóptero. Tinha helicóptero para levar ele nos lugares rápido. Que coisa nojenta, irmãos. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é a usurpação do falso profeta. Certamente eles sofrerão o juízo de Deus. Já são condenados, só está aguardando a sentença do Senhor. Mas se eles se arrependerem, abrirem mão de tudo, por quê? Porque tem muita gente que adquiriu coisas ilícitas. Você imagina, um ladrão traficante se converte ao Senhor, o que vai acontecer? Se ele não perder tudo que ele adquiriu ilicitamente, não foi Deus, não está convertido. É verdade ou não é? Porque quem se converte, perde tudo que adquiriu ilicitamente. Porque Deus não compactua com pecado, com coisa imunda. Glória a Deus nessa noite. A mensagem que Jesus deixa para a gente é sobre esse chamado de Neemias. O chamado de Neemias. O chamado de Deus começou no joelho e terminou no joelho. Ele reconstruiu o muro. Se você for ler a história, se levantou Sambalate, Tobias. Se levantou inimigos para se contrapor contra a obra, porque é assim. Sambalate, Tobias vai se levantar. Mas se Jesus esteve com Neemias, ele já ganhou o inimigo dele, sabe aonde? No joelho lá atrás. Porque Sambalate e Tobias só é um momento na nossa vida, mas ele já vai, é só questão de tempo, ele vai ser derrotado. Porque a vitória é certa, meus irmãos. Então, nessa noite, peço que a igreja se coloque de pé, eu quero orar e quero finalizar já. Glória a Jesus. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero orar pelo nosso chamado, irmãos. Especificamente. Jesus falou conosco sobre chamado. Precisamos vencer os nossos inimigos na oração, no jejum, na intercessão. Porque precisamos ganhar almas para Cristo. Então, para isso, nós precisamos orar pelo chamado de Deus na nossa vida. Vamos orar para que o Senhor nos desperte, amor, irmãos. Para que Jesus nos desperte para orar. Porque não adianta a gente pedir, Deus, desperta o nosso chamado, e a gente nunca entra na oração. Jesus, desperta o nosso chamado, mas não desperta a gente para orar, para jejuar. Você não se despertou para orar e para jejuar, não adianta nada. Então vamos orar ao Senhor para que nos desperte para a oração, para o jejum, porque as demais coisas serão feitas na nossa vida. Senhor Deus e Pai. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor Deus e Pai. A todos os irmãos que estão aqui nesta noite, aos amados ouvintes que estão nos ouvindo aí pelo YouTube, por este canal da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Ó Senhor, Tu nos ensinaste esta noite, Senhor, acerca do nosso chamado. Porque um grande chamado, Senhor, um grande ganhador de almas, ele começa esta obra no joelho, meu Pai. E às vezes, ó Deus, nós queremos viver a nossa vida, os nossos conflitos, e nos fechamos somente para a nossa vida. Mas nós precisamos vencer o nosso gigante no joelho, para nos levantar como um grande ganhador de almas, Senhor. Nada mais importa para Jesus do que as almas. Oh Deus, toma o nosso coração em Tuas mãos.
Nos dá sede para ler a tua palavra, nos dá sede, Pai, para ler, para orar, para jejuar, Senhor. Ó Deus, Jesus Cristo, repreenda esse espírito, demônios que tentam, Senhor, que tentam impedir, Senhor, o teu povo de orar e jejuar. Esses espíritos sejam travados agora em nome de Jesus, na autoridade que existe no nome de Jesus. Agora percam todas as suas forças, Satanás. Demônio, nós te repreendemos agora. Você que atua na frieza espiritual, eu te repreendo no nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia. Esse espírito não deixa o crente orar na madrugada. Saia em nome de Jesus. Nós te repreendemos, Satanás. Senhor Jesus, me desperta, Senhor. Me desperta para sacrificar no teu altar, para derramar lágrimas no teu altar, Senhor, porque o altar da nossa vida tem que ser regado pelas lágrimas, Senhor. São as lágrimas que devem estar regando o altar de Deus. São as lágrimas, oh meu Deus, oh meu Pai, oh meu Deus. Assim nós oramos, Pai. Confirma a tua obra, a tua palavra, Senhor. Que esta pessoa não saia daqui da mesma maneira, mas que saiamos diferente para a glória do teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que esses gigantes caiam por terra nesta noite. Que os nossos joelhos sejam calejados na oração. Que a nossa alma seja contrita e arrependida diante do teu altar, ó Pai. Porque um coração contrito e quebrantado não resiste, Senhor. Glória a Deus. Assim nós oramos, te agradecemos no santo nome de Jesus. Existe alguém dentre nós que gostaria de fazer um concerto com o Senhor? Existe alguém que queria passar, alguém que queria firmar um compromisso com este corpo, com essa igreja, membrando nessa igreja? Alguém porventura que ouviu essa pregação, esta mensagem, você amado ouvinte, que gostaria de fazer parte dessa igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo? Você que gostaria de fazer parte, você pode levantar sua mão, eu quero orar pela sua vida. Você, amado ouvinte que está ouvindo também, você pode dobrar o seu joelho no chão. Você pode orar. E ore assim: Senhor Jesus, toma minha vida em tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Lava-me, Senhor, e faça a tua obra na minha vida. E o Senhor Jesus Cristo vai estar ouvindo a sua oração aí nessa noite.